Amém. Primeiro livro de Samuel 3, 19 e 20 diz assim: enquanto Samuel crescia, o Senhor estava com ele e fazia com que todas as suas palavras se cumprissem. Todo Israel, desde Dan até Berseba, reconhecia que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. Nós estamos encerrando o mês da linda série Vivendo as Novidades do Espírito Santo. E muita coisa foi pregada nesse altar. Palavra de poder, palavra de amor, de direção, de confronto, palavra de encorajamento, de consolo. Foram muitos ensinamentos. E na abertura da série, o pastor falou sobre Pentecostes, quando o Espírito Santo desceu para capacitar os discípulos com poder, autoridade e ousadia. E qual foi a resposta que os discípulos deram a Deus? O início da igreja primitiva. O cristianismo começou a ser pregado por todo lugar. A pergunta que eu tenho hoje para você é: qual a sua resposta para Deus, depois de ouvir e aprender tanta coisa esse mês? Qual é a resposta que você está dando para o Senhor, depois de tudo que Ele falou com você em cima desse altar? Eu e o pastor, nós fomos para Guatemala e realmente nós não voltamos os mesmos. Porque nós precisamos dar uma resposta para o Senhor daquilo que vimos, daquilo que presenciamos. A gente não pode ouvir e aprender e assistir tudo que os nossos olhos viram e voltar, desligar o botão e continuar como se nada tivesse acontecido. Deus espera uma resposta de cada um de nós. E eu e o pastor estamos dando essa resposta para o Senhor, que é trazer tudo aquilo que nós vimos e ouvimos, todo mover, tudo aquilo que Deus fez lá, para cá. Tem uma frase que diz assim: uma geração que ouve a Deus é fruto de uma geração que Deus ouviu. Apóstolo Luiz Hermínio. Eu vou explicar o contexto. Se a gente olhar para a vida de Samuel, o profeta Samuel, nós vamos perceber que antes do momento de Deus chamá-lo pelo nome, a mãe dele, Ana, estava se derramando na presença do Senhor. Foi confundida como se estivesse bêbada. Ela estava clamando um filho ao Senhor, dizendo: eu vou te entregar esse filho como oferta. Então ela estava pedindo. Deus a ouviu. Samuel veio. E quando Deus falou com Samuel, ele ouviu. A geração que ouve é consequência de uma geração que foi ouvida pelo Senhor. O que temos pedido para o Senhor? Deus não precisou conquistar o coração de Samuel com presentes, com promessas, com bens materiais. Ele apenas chamou Samuel pelo nome. O coração de Samuel foi preservado como uma geração sem interesses, uma geração que ama e obedece. Não existe nada em troca, não exige nada em troca. Ele foi um verdadeiro profeta do Senhor. Uma geração que ouve o céu. É fruto de uma geração que foi ouvida por Deus. Nós temos pedido muitas coisas. O que você tem falado ao Senhor? Que a geração que vem aí, a futura geração, vai poder usufruir. Porque nós oramos e pedimos. Qual é a resposta que nós estamos dando para Deus? A primeira carta de Pedro 2,9 diz assim: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós somos um povo separado, com uma missão.
falar do Senhor, anunciar as grandezas daquele que nos resgatou das trevas, daquele que morreu por nós, para que pudéssemos viver uma vida e uma vida abundante. Qual é a resposta que você tem dado ao Senhor? Qual é a resposta que os nossos filhos darão ao Senhor? Que os seus filhos darão, que os seus netos darão ao Senhor? Tudo depende do que você faz hoje, da resposta que você dá agora, depois de ouvir tantas coisas que o Espírito Santo é capaz de fazer, depois de ver tantas coisas que só o Espírito Santo pode fazer. A geração que vem, a nossa geração seguinte, vai usufruir daquilo que nós estamos vivenciando hoje. Mas eu preciso dar uma resposta. Eu não posso agir como se nada tivesse acontecendo. Eu não posso agir olhando só para a minha vida. O mover acontece na igreja, o mover acontece na vida das pessoas, mas não na minha. É porque você não está respondendo à altura o que Deus está esperando de você. Precisamos ensinar os nossos filhos a ouvirem ao Senhor, para que eles vivam o seu propósito, ensinando sobre a palavra, sobre o relacionamento com Deus. É muito mais do que falar, é viver a palavra, é viver um relacionamento com Deus. Quando os nossos filhos presenciam tudo na igreja, eles estão tendo maturidade de experiências com Deus. Deus cura, Deus faz, Deus responde. Eles estão tendo experiências, e isso eles vão levar, porque eles estão acompanhando o que o Espírito Santo está fazendo. Eles estão acompanhando os pais responderem à altura para Deus, saírem do conformismo, do comodismo. Não, a minha mãe se levanta, o meu pai se levanta. Deus responde, Deus provê, Deus faz. Ana era uma mulher temente ao Senhor, e o filho dela sabia disso. Não somos chamados apenas para sermos cristãos, irmãos, e nem evangélicos. É muito bonito falar eu sou cristão, é muito bonito falar eu sou evangélico, mas a verdade é que você não foi chamado para ser cristão apenas e nem evangélico. Você foi chamado para ser discípulo. Discípulo é um pouquinho a mais. Discípulo não apenas crê, mas segue e faz discípulo. Discípulo não apenas crê e fala, não, eu reconheço Jesus, Ele é o Salvador da minha vida. Eu vou à igreja toda quinta, todo domingo. Eu estou lá, eu já me batizei, eu fiz a jornada, eu sou evangélica. Se eu não seguir, e se eu não fizer discípulo, é diferente. Se queremos que os nossos filhos ouçam o céu, precisamos primeiro ser verdadeiros discípulos. Lucas 9:23 diz: Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Pega o seu propósito, pega e vai. E segue a missão. Pega a missão que Deus te deu e segue todos os dias. Mateus 28, 19 e 20 diz: portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu ordenei a vocês. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. As exigências não são apenas para os cristãos, nem os evangélicos, são para os discípulos, e as exigências são maiores. Para os discípulos são maiores, para aqueles que não renunciam apenas o que é proibido. Mas às vezes discípulo tem que renunciar aquilo que é permitido. Não é proibido, é permitido, mas Jesus pede. Por exemplo, quando a gente vai gerar uma vida, começa o processo da renúncia. Nem todos os alimentos eu posso comer. Uma gestante não pode comer muitas coisas.
É proibido? Não é proibido, mas não é permitido para ela naquele momento. Não é apropriado para ela. Ela tem que o quê? Renunciar por um propósito. Então o discípulo, a exigência para aquele que segue e faz discípulo é maior. Porque não apenas ele vai ter que fazer aquilo que, vai ter que deixar de fazer aquilo que é proibido, que a palavra diz que é proibido, e ele tem que ser o exemplo, mas ele também vai ter que renunciar a algumas coisas que o próprio Deus vai pedir no meio do caminho. Faz parte da caminhada. Discípulo é assim. As exigências vêm de acordo com a presença. Quando a presença de Deus chega, o nível de exigência aumenta. A régua sobe um pouco. Muito. É a presença de Deus que estabelece o nível da sua adoração, da sua entrega, da sua vida com Deus, dos milagres na sua vida e das renúncias. É a presença. Quanto maior é a presença, maior é o nível de exigência, maior é a resposta que eu tenho que dar para o Senhor daquilo que Ele está fazendo na minha vida. Nós começamos aqui na igreja a subir o nível. Deus começou a liberar isso, já foi decretado, já foi desatado isso sobre a igreja. Nós já temos sentido uma unção nova, uma unção diferente. Nós já temos sido ministrados sobre coisas que vão acontecer. Nós fomos para Guatemala, nós chegamos já colocando tudo em prática, dando resposta para o Senhor. Então realmente a exigência sobe, o nível sobe. E só vai viver o propósito de Deus na igreja quem der uma resposta para o Senhor. Porque se você ficar apático, frio espiritualmente, ouvindo, só ouvindo, comendo, não praticando, só olhando ao redor, só esperando Deus fazer, Ele está assim, cadê a resposta? Eu estou dizendo para você, eu estou falando, estou trazendo para você o que você tem que fazer, cadê a resposta que você vai me dar? Ana deu uma resposta para o Senhor, Samuel veio, depois vieram outros filhos. A resposta dela foi a entrega dela, de todo o coração. Deus viu o coração dela, por isso ouviu o pedido de Ana. Porque Deus vê o nosso coração. Já falei aqui, porque você pede o que pede para Deus? Ele está ouvindo os nossos pedidos e vendo as intenções do nosso coração. Então a nossa geração vai usufruir da resposta que o Senhor, do que nós estamos dando para Ele hoje. A geração que vem, os nossos filhos vão saber, esse é o som do céu. Nós aprendemos com os nossos pais, nós aprendemos com os nossos tios, nós aprendemos como que é, como que o céu fala e como que o céu se manifesta. Porque eles deram uma resposta para Deus no tempo certo, na época deles. É através do seu posicionamento. Se você se posicionar, se você deixar realmente o comodismo, a prática do pecado, a apatia espiritual, e você não apenas agir, porque para se posicionar você precisa agir e reagir, como o pastor nos ensinou. Às vezes nós precisamos reagir diante de tanta guerra. Nós precisamos reagir como verdadeiros discípulos do Senhor. É através desse posicionamento que as pessoas que você ama, a sua casa, os seus filhos, farão parte de uma geração que ouve o inconfundível som do céu, que experimenta a verdadeira presença de Deus e tudo aquilo que acontece quando estamos no centro da vontade dEle. Se eles ouvirem a voz do céu, se a nossa geração, se os nossos filhos, se aqueles que vierem depois de nós ouvirem o som do céu, é porque o Senhor nos ouviu primeiro e aceitou a nossa oração e o nosso pedido. Amém? É porque você entregou a verdadeira resposta que Ele estava esperando de você. Amém? Feche seus olhos. Deus, muito obrigada por essa palavra que mexe com a gente.
porque às vezes estamos apáticos. Às vezes estamos olhando para as coisas que ainda não aconteceram, experimentando, esperando mover, querendo experimentar. Muitas pessoas talvez não vivenciaram isso aqui, ficaram só observando. Mas isso foi só o começo, porque esse tempo novo já começou. Mas o Senhor espera uma resposta de cada um de nós. A maneira como agimos e reagimos àquilo que o Senhor tem pedido para nós, diante da tua palavra, Senhor, diante daquilo que o Senhor tem direcionado de cima do teu altar. E o Senhor manda o Espírito Santo para habitar dentro de nós, para nos ajudar. É amor demais. Nós não precisamos fazer nada sozinhos. Nós temos o encorajador, o consolador, o ajudador dentro de nós, para nos ajudarmos a prosseguir, discípulos, seguindo o Senhor, mesmo que a régua aumente. Todas as exigências serão cumpridas, porque temos o teu Espírito Santo dentro de nós. Nunca estaremos sozinhos. Queremos viver o teu mover, queremos ser ouvidos pelo Senhor, mas mais do que isso, Pai, queremos que a geração seguinte, que os nossos filhos vivam de maneira diferente, que eles ouçam o Senhor e que eles sejam verdadeiramente usados pelo Senhor. Que eles não se desviem nem para a direita e nem para a esquerda, que eles não tenham a confusão na mente, porque eles sabem que nós pedimos, nós falamos com o Senhor, nós respondemos ao Senhor, e eles conhecem pessoas e situações, como é que é a maneira de agir e reagir. Por isso eu te agradeço, porque eu sei que nós somos os exemplos. Nós precisamos ser os exemplos, e nós precisamos do Senhor em todo tempo. Ajuda-nos, Senhor, a prosseguir. Ajuda-nos a dar a resposta que o Senhor espera, e a sermos verdadeiramente discípulos do Senhor. Por isso eu já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor. Glória a Deus. Aleluia.